Se você se interessa por renda passiva, seja com ações pagadoras de dividendos ou com fundos imobiliários, você já deve ter se deparado com alguém, algum influencer de finanças ou algum suposto expert, dizendo que não se deve colocar muito foco no dividend yield. Se você não sabe o que é, eu já explico. Ou mesmo que ele deve ser completamente ignorado. Bem, você está no canal Investidor Cético, eu sou seu host André Massaro e este será um vídeo onde seremos céticos com o suposto ceticismo de outras pessoas. Pode parecer meio estranho, mas me acompanhe. O dividend yield é uma métrica fundamentalista e é uma das principais ferramentas de quem busca dividendos. É uma fórmula matemática em que se pega a soma dos proventos recebidos nos últimos 12 meses, divide pelo preço da ação e transforma em percentual. Com isso, temos o quanto, em termos percentuais, a ação entregou de proventos para aquele nível de preços. Esse percentual fala do passado, mas serve como uma referência para recebimentos futuros, então acaba sendo um indicador muito popular e, de longe, o principal indicador para quem quer investir em busca de renda. Mas tem bastante gente por aí, em especial em canais de finanças, que quer bancar o cético para cima do dividend yield. O discurso muda conforme a pessoa. Tem gente que fala que os investidores não deveriam focar tanto no dividend yield e tem outros que dizem que ele deveria ser simplesmente ignorado e que investidores cometem um erro em olhar para ele. Infelizmente, é um problema comum das mídias sociais a busca pela atenção a qualquer custo. Então o pessoal se desdobra para parecer diferentão e para criar controvérsias onde elas não existem. Eu mesmo, às vezes, me sinto obrigado a apelar um pouco, então eu sei como é. Afinal, ninguém vai conseguir atrair audiência e monetização falando o óbvio. Mas aqui vem um ponto. Um investidor que investe com o objetivo de obter renda, leia-se proventos, se não focar no óbvio, que é o dividend yield, que é o indicador que exatamente descreve o pagamento dos proventos, vai focar em quê? Existem vários estudos, tanto acadêmicos quanto do próprio mercado, feitos em diferentes épocas em diferentes países, que sugerem que o investimento em dividendos não é o melhor quando se trata de retorno total. As evidências sugerem que outras abordagens, como valor ou crescimento, trazem retornos absolutos melhores. Se a gente for reconhecer essas evidências como verdadeiras, podemos assumir que não faz muito sentido investir em dividendos se for para receber poucos dividendos. Quem quer investir em renda quer receber muitos dividendos e, se possível, por muito tempo. Se alguém me disser que ao investir em renda eu não devo olhar apenas para o dividend yield, que eu devo também considerar outras coisas, eu vou concordar. Agora, dizer que o dividend yield não é importante, ou como alguns fazem, sugerir que os investidores que buscam renda são meio tapados ou ingênuos por priorizarem o dividend yield, aí é um sinal de incompetência ou de desonestidade intelectual, ou as duas coisas juntas. O dividend yield não é a única coisa a ser considerada ao analisar uma ação de dividendos ou um fundo imobiliário. Concordo 100%. Mas o dividend yield é sim o ponto de partida de qualquer análise de um ativo de renda variável, seja ação ou fundo imobiliário, do qual se espera a geração de renda. Eu vou te contar como eu encaro a análise e a seleção de uma ação pagadora de dividendos ou fundo imobiliário e eu sugiro que você faça algo similar. A propósito, se o que eu estou falando aqui fez algum sentido para você até agora, ou mesmo se não fez, se inscreva no canal, acione as notificações e conta aí nos comentários o que você acha do investimento com objetivo de renda e dessas falsas polêmicas envolvendo indicadores e modelos de análise. E aproveite para conhecer o meu curso, a sua única opção, onde você vai aprender a usar opções para, entre outras coisas, potencializar seus dividendos. Confere no link aqui em cima ou na descrição. Mas vamos lá, a ideia é que a análise de um ativo financeiro gerador de renda seja mais ou menos como a escolha de um carro usado. Quando a gente vai comprar um carro usado, tem um monte de coisa que a gente precisa ver. Precisa ver se está tudo funcionando, se não tem indícios de que o carro teve quilometragem adulterada, de que se envolveu em algum acidente grave. Ninguém quer comprar uma bomba que vai dar problemas depois. Só que a escolha do carro tem que ter um ponto de partida, e esse ponto de partida está associado com qual é a sua necessidade e a sua expectativa com o carro. Então, se você quer ou precisa de um sedã de 4 portas, é por aí que você vai começar. Se você quer um modelo específico de carro, é daí que você vai começar. Se você quer um carro esporte, você não vai colocar uma Kombi na sua base de seleção, não é mesmo?
Então, esse primeiro filtro é o dividend yield. Se você quer uma ação para geração de renda, você não quer uma ação de crescimento. Então você vai usar o dividend yield para excluir aquelas que não atendem ao seu requisito mais básico e mais fundamental: geração de renda. Aquela Kombi pode estar perfeita, maravilhosa, mas se não é a Kombi que você está buscando, você não tem que ficar olhando para ela. Então, não é que o dividend yield não seja importante, ele é apenas fundamental e o passo inicial de qualquer análise de um ativo para geração de renda. É nele que tudo começa. Então, você estabelece um nível que considera adequado, por exemplo, 6% ao ano, que é o padrão ouro dos dividendos na maioria dos mercados, e aquilo que tiver dividend yield menor que 6% você descarta. São as combis, não é o que você quer, não importa o quão boas elas sejam. Feita essa primeira filtragem, aí você vai começar as outras análises. Aí é que você vai em busca das armadilhas. No caso do carro, você encontrou o modelo que queria. Aí vai lá ver o carro, vai ver o motor, o câmbio. Talvez leve um mecânico da sua confiança para ajudar, vai ver se a lataria não está cheia de massa, se o carro não foi roubado, se não está cheio de multas. Com a ação é a mesma coisa. Uma vez que ela passou no primeiro filtro, que é o dividend yield, aí você vai ver o resto. No caso de uma ação de dividendos, idealmente você vai ver o dividend payout, que é o quanto do lucro que ela está distribuindo. Um payout alto demais pode indicar uma distribuição insustentável. Vai ver se ela distribuiu dividendos nos anos anteriores, para ver se aquele dividend yield que você identificou não é uma coisa incomum, talvez resultante de alguma receita não recorrente ou algo pontual. Aí vai ver outras coisas, como endividamento de longo prazo, índices de liquidez, o retorno. Por exemplo, meu indicador favorito é o ROE, retorno sobre o patrimônio líquido. Praticamente não tem nenhuma análise minha que não considere o ROE. Olhar esses indicadores é equivalente a olhar o motor e o câmbio do carro e ver se ele está com a documentação regular. Tudo isso é importante, mas você faz depois de identificar o carro. Tudo isso é muito importante, é indispensável, mas é secundário. No caso das ações geradoras de renda, o dividend yield é o ponto de partida. Então, da próxima vez que algum analista ou influencer te disser que você não deve olhar o dividend yield, minha sugestão é que você diga para ele assim: tá bom, então eu vou olhar o quê? A sua bunda? Dizer que você não deve olhar apenas o dividend yield é correto, da mesma forma que você não deve comprar um carro só porque é o modelo que você queria, sem ver as armadilhas que ele pode esconder. Agora, dizer que você não deve ver o dividend yield ou sugerir que o dividend yield não é importante na seleção de uma ação para geração de renda, eu seria cético com essa pessoa. Bem mais cético do que eu já sou habitualmente. E se você se interessa por ações para geração de renda, dá uma conferida nesse vídeo do canal que fala sobre como fazer a carteira de ações perfeita. E até um próximo vídeo.